Olá, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje a gente vai falar sobre a ideologia em Althusser, a ideologia com I maiúsculo e a ideologia com I minúsculo, ou seja, a ideologia em geral e as ideologias particulares. Isso faz parte de uma série de vídeos que comentam um pouco da teoria do Althusser. Já tem um sobre interpelação em Althusser e também já há um outro vídeo sobre o conceito dos aparelhos estatais, os aparelhos ideológicos e os aparelhos repressivos de Estado, e se eles são ou não parte de uma teoria funcionalista. Aí você pode ver os vídeos, a gente já falou um pouco sobre eles, e aos poucos a gente vai falando ponto a ponto daquilo que Althusser escreveu, principalmente relacionado a Estado, aparelhos de Estado, esses assuntos que estão presentes principalmente no livro sobre a reprodução. Na descrição eu vou deixar então algumas indicações de autores para serem lidos, indicações de livros do Althusser, o e-book do Colunas Tortas, produzido pelo Colunas Tortas, para explicar detalhadamente o que são os aparelhos de Estado e o que é a ideologia para Althusser, e alguns livros de comentaristas também para você entender como funciona o marxismo estruturalista do Althusser, tudo na descrição. Primeiramente, a gente precisa entender que para o Althusser há dois tipos de ideologia, como eu falei agora há pouco. Uma com I maiúsculo e uma com I minúsculo. A ideologia com I maiúsculo é o que ele chama de ideologia em geral. A ideologia em geral é aquela que não depende de uma situação, não depende de um momento histórico, de uma localização geográfica. É uma ideologia que está no próprio funcionamento do sujeito da cultura, do sujeito da ideologia. Ela está nesse funcionamento na medida em que, para o Althusser, as pessoas, os seres humanos, eles na verdade são indivíduos que, quando interpelados pela ideologia, se transformam em sujeitos da ideologia. Aqui a gente precisa entender um negócio. Essa ideologia que interpela é a ideologia particular. Onde está a ideologia em geral? Ela está no fato de que os indivíduos são sempre já sujeitos. Eles já estão sempre interpelados pelas ideologias em particular e sempre já participando de um certo modus operandi da ideologia em geral. Esse modus operandi ele não tem uma característica política, de esquerda, de direita, não é esse o ponto. O ponto disso, da ideologia com I maiúsculo, da ideologia em geral, é compreender que na vivência dos seres humanos existe uma camada que vai separar a realidade concreta, a realidade vista, do mundo percebido e compreendido. A ideologia em geral, ela não tem história. Significa que ela não depende de fatores históricos. Ela funciona, com muitas aspas, como uma estrutura. Essa ideologia em geral, vai dizer Althusser, ela é omni-histórica ou transhistórica. Ela não é uma pura negatividade e o fato dela não ter essas características históricas dá a ela uma certa positividade. Essa certa positividade ela está inscrita dentro do enunciado canônico sobre a ideologia em geral. Vai dizer Althusser, a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência. Esse ponto é muito importante. A ideologia ela não é a relação imaginária que está mediando a relação que se poderia ter com uma realidade concreta, verdadeira. Isso significa que não há como você tirar a ideologia e, portanto, tirar esse suporte imaginário para que, de repente, o sujeito pudesse se relacionar diretamente com a realidade concreta, verdadeira. A ideologia representa a relação imaginária do sujeito com as suas condições reais de existência. Ela é uma representação de uma relação imaginária necessária. Necessária porque é necessário que aquilo que é concreto seja simbolizado de alguma maneira. E esse fator de simbolização, esse fator onde entra a linguagem, e onde de certa forma entra também a falha, onde entra a ausência, onde entra a quebra que o próprio inconsciente vai dar para a gente na maneira como a gente vive a vida no cotidiano, isso vai fazer com que a relação feita entre o sujeito com a realidade, com as condições reais de sua existência, seja uma relação que é imaginária e que precisa ser representada pela ideologia. A ideologia, portanto, ela não funciona como um véu que encobre a realidade, mas sim como uma maneira de se relacionar com a realidade, uma maneira que é ligada com a linguagem, que é ligada com a noção de inconsciente e que, quando a gente vê as ideologias particulares, com I minúsculo, também é ligada com fatores socio-históricos.
Bom, essa é a primeira parte, então. A ideologia, em geral, representa a relação dos indivíduos com as suas condições reais de existência. Ela não representa as condições reais de existência. Ela não é um véu que encobre a realidade, portanto. Isso é um ponto sobre a ideologia. A ideologia ela tem um aspecto que é transhistórico, que é eterno, que não depende de momentos históricos, porque ela faz parte de uma certa relação que o indivíduo necessariamente vai ter com a realidade, uma relação que está sendo mediada pela ideologia. O segundo ponto é que a ideologia tem um aspecto material, ela tem uma prática ideológica, né? Essa prática é feita através dos aparelhos ideológicos de Estado. E aqui entra o conceito de ideologia com I minúsculo. A ideologia com I minúsculo são as ideologias particulares, como as ideologias que envolvem a gente no nosso dia a dia. A ideologia liberal de política, a ideologia familiar, a ideologia cristã. Todo esse ponto envolve as ideologias particulares. Isso é muito interessante porque na ideologia particular, o que você tem não é só uma maneira de se pensar, mas também uma concepção de como se deve agir, né? E também de uma perspectiva de futuro a respeito da ação feita segundo a ideologia. Isso indica que a parte material da ideologia está inscrita das ideologias particulares e na forma como elas marcam positivamente os sujeitos para fazerem aquilo que é necessário se fazer para ser identificado com a ideologia. Então, a ideologia familiar vai dizer, portanto, que é necessário ter uma família nuclear, que o homem é a cabeça, que a mulher e os filhos devem obedecê-lo de certa forma, ele tem que ser o grande provedor da casa. Esse tipo de coisa vai acontecer não só no pensamento das pessoas, mas também na sua prática cotidiana. De fato, vai existir uma certa subserviência de todos para o cabeça da família. De fato, dentro da escola, por exemplo, vai existir uma subserviência do aluno para o professor e uma arrogância de conhecimento do professor frente ao aluno. Esse tipo de coisa vai acontecer sempre na prática, e isso vai ser visto nos livros didáticos, a utilização de livros didáticos, ela faz parte de uma ideologia escolar que é concebida de maneira em que é necessário ter um certo padrão de material para que os alunos compreendam aquilo que deve ser compreendido e que o professor tenha domínio sobre aquilo que deve ser compreendido pelos alunos. Independentemente disso ser na prática verdadeiro ou não, disso ser real ou não, disso fazer sentido ou não, disso funcionar no dia a dia dos alunos que depois vão virar adultos e vão precisar de alguma forma usar isso na sua realidade cotidiana. Esse é o grande ponto da ideologia particular. Ela interpela os sujeitos em cada momento da vida de maneira que eles possam se identificar com elas e agir conforme esses desígnios ideológicos principais que elas vão passar. É claro que existem falhas, novamente, existem equívocos e pode haver, de repente, uma contra-identificação, um péssimo aluno, mas esse péssimo aluno, para ele ser péssimo aluno, ele precisa ser interpelado pela ideologia própria da escola. Ele precisa ser interpelado pela necessidade material de ir até a escola. Só assim ele pode não ir à escola. Muito obrigado, gente. É isso. Vamos falar mais sobre Althusser e até a próxima.